Tudo bom, gente? Aqui é Pablo Camargo, sou um dos professores na FK Partners. Vamos fazer nossa aula agora de rebalanceamento. Bom, o rebalanceamento é reavaliar a situação do investidor ou da economia para fazer modificações que podem ser táticas ou, se forem mais profundas, uma modificação estratégica na carteira. Então, o que pode mudar na vida do investidor que faria com que a gente tivesse que fazer uma alocação, uma mudança, por exemplo, na carteira? Cara, se o cara mudou de emprego, vai ganhar muito mais ou muito menos, tem filho, recebeu herança, precisa de uma hora para outra de uma quantidade grande de liquidez, ou seja, preciso mudar, tive um trigêmeos, vou ter que mudar de casa, então vou ter que comprar um apartamento maior. Então é uma modificação relevante na vida do cliente. Então esse tipo de situação, por conta disso, a gente tem que rever periodicamente o IPS dos clientes. Tá? Mudança na riqueza, ou seja, o cara mudou muito o padrão, né, por conta de ter mais filhos ou enfim, alguma coisa acontecer, mudou muito o padrão de gastos do cara. O cara recebeu uma herança, o cara recebeu alguma coisa muito grande financeira, ou novamente, o cara mudou de emprego, está ganhando muito mais ou muito menos. Se mudar a quantidade de dinheiro que transita na conta do cliente mensalmente de uma maneira significativa, a gente tem que fazer uma reavaliação na carteira do cliente, tá? Então olha só, aqui é importantíssimo, poxa, teve uma modificação de curto prazo, tá? Durante 3 meses o cliente vai receber um pouco menos por algum motivo específico. Cara, dane-se, isso não faz a menor diferença no longo prazo. Então, modificações de curto prazo, curtíssimo prazo, até 3 meses, enfim, coisas parecidas, não devem ser considerados para você fazer uma modificação estratégica na carteira do cliente. Mudança na economia. Gente, você faz uma alocação estratégica com base na sua visão de longo prazo do mercado. 5 anos, 10 anos. É óbvio que de tempos em tempos tem que haver uma revalidação desses cenários, porque eles mudam sempre. Só comentando, os cenários de longo prazo podem modificar. Os de curto prazo, se eles se modificarem, eles podem se transformar numa alocação tática, não numa mudança de alocação estratégica. Poxa, acreditamos que a nossa visão de longo prazo mudou substancialmente. Bacana, vamos fazer uma modificação estratégica da carteira, ok? Quais são os benefícios da gente fazer o rebalanceamento da carteira? Tá? E aí, aqui a gente tem 4 benefícios, mas o maior benefício, o que vai acontecer? É você não desviar do seu objetivo. Se você não faz o rebalanceamento da sua carteira, você pode estar com uma carteira que não é mais suficiente, não é mais a melhor carteira para o seu objetivo de longo prazo. Tá? Por quê? Você pode ter uma carteira que está variando muito em relação ao seu objetivo, ou seja, o que ele chama de risco de desvio, isso é importantíssimo. Tá? Você pode ter uma variação muito grande entre o que é o retorno da sua carteira vis-à-vis o que é o retorno que você deveria ter como benchmark, esse é o primeiro. E o que acontece? Esse primeiro e terceiro são muito parecidos, né? Você está mantendo exposição a risco sistemático. Só relembrando, o que é risco sistemático? É o risco de mercado. A gente tem 2 riscos basicamente, o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco não sistemático é sinônimo de risco específico. É o risco específico de uma ação, é o risco específico de um título. O risco sistemático é o risco da conjuntura daquela ação, o risco da conjuntura daquele título. E aqui também outra coisa que é importante, benefício de rebalanceamento, é evitar a posse de ativo superavaliado. O que acontece? Quando você tem um rendimento muito grande do ativo, você tem carteira com ativos que tem um valor de base vis-à-vis um valor de mercado muito grande e que, quando forem vendidos, vão gerar uma quantidade de imposto muito grande a ser pago. Tá? Não, nem tudo são flores, né? Se você rebalanceia muito, você vai ter muito custo, porque são os custos de transação.
as corretagens, os pagamentos de imposto e por aí vai. Impacto de mercado, isso é importantíssimo. Se você trata de uma pessoa física, quando ele vende a quantidade pequena de ações, isso é ok, isso não tem um impacto no preço das ações. Quando você trata de um investidor pessoa jurídica e ele faz uma venda a mercado das ações, cara, é uma venda grande que impacta o valor das ações no mercado. Isso tem que ser considerado, tá? Enfim, quando você fala de vendas, já comentamos, impacto fiscal, você vai pagar imposto por isso, ok? E a gente tem duas maneiras de fazer rebalanceamento, tá? Ou com calendário, que a gente fala, ou com um percentual de carteira. Então, o que a gente vai tratar aqui são as vantagens e desvantagens de cada um desses rebalanceamentos. Quando a gente fala de rebalanceamento de calendário, o que é? A vantagem é simples, por quê? De 3 em 3 meses eu vou fazer um rebalanceamento da minha carteira, de 6 em 6 meses. Então, não tem nem que pensar. De tempos em tempos você faz o rebalanceamento da carteira, tá? Já comentei, é muito fácil, é muito popular. Qual que é a desvantagem? Tá? Você não está relacionando esse rebalanceamento com o valor real dos ativos. Tá? Então o que acontece? Você pode fazer o rebalanceamento com pouca variação de mercado. Isso é uma coisa ruim. Aqui você tem algo um pouco mais considerável, que é rebalanceamento por percentual da carteira. Então, você vai rebalancear de acordo com a valorização dos ativos. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, você só rebalanceia quando precisa. Isso é a maior vantagem. A maior desvantagem, o que acontece? Pode não acontecer porque houve uma variação muito brusca no mercado e você não conseguiu pegar, isso pode ser uma desvantagem. E se diariamente você tem uma volatilidade muito grande, diariamente você vai fazer operações e é muito custoso. Imagine que o mercado basicamente não sai do mesma média, só que ele vai mais um monte, menos um monte, mais um monte, menos um monte, mais um monte, menos um monte. Se você estiver tratando de rebalanceamento de calendário, você não vai fazer o rebalanceamento todas as vezes que houver essa modificação, apenas de tempos em tempos. Se você fizer o rebalanceamento por variação de mercado, por percentual de carteira, toda vez você vai fazer. E no limite você não precisaria fazer nada, porque você não saiu de um valor médio que foi constante. É isso que a gente quer dizer como uma desvantagem disso. Quando a gente está tratando de alocação de ativos, a gente tem aqui alocação dinâmica de ativos, que é, você faz a sua carteira inicial e você vai fazer modificações da sua carteira de acordo com o movimento de mercado. E você tem 3 tipos de alocações, tá? O que a gente chama de buy and hold, que é linear, ou seja, você compra e mantém a sua carteira, tá? O constant mix, ou seja, que é uma alocação côncava, e a proporção constante, que é uma alocação convexa. Basicamente, gente, como é que a gente pensa isso, tá? Para simplificar a nossa vida aqui alocação em renda variável e alocação em renda fixa. O que você vai modificar ou não é a alocação em renda variável de acordo com a movimentação do mercado. Então, o buy and hold, você faz uma alocação inicial e você não muda. Independente se a renda variável tiver um rendimento muito melhor e se tornar uma proporção muito maior no seu portfólio, você não faz nada. Por quê? Você vai comprar e vai manter essa alocação. O constant mix olha, eu fiz uma alocação que no início eu determinei 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Então, eu vou manter isso aqui, constant mix côncavo. O que é? Se a renda variável, com o passar do tempo, for se valorizando e ela tornar uma proporção maior do que esses 30%, por exemplo, for para 40%, eu vou manter o mix constante 70-30. Então, eu vou vender esses 10% adicionais e investir em renda fixa. E aqui, na verdade, quando a gente fala do CPPI, né, da proporção constante que é convexa, eu não faço nada. Eu vou explicar isso aqui quando chegar no slide, para ficar mais simples da gente entender. Então, o buy and hold é uma estratégia passiva, não faz nada, tá? Então, a tolerância ao risco
E aqui, tolerância a risco é sinônimo de alocação em renda variável. Ela é diretamente proporcional à riqueza, ou seja, se a renda variável está subindo muito, a sua tolerância ao risco, ou seja, a sua alocação em renda variável é muito maior, e se a renda variável não vale nada, ela vai valer zero. É uma estratégia que a gente chama linear e com potencial ilimitado. Por que é potencial ilimitado? Porque se você não faz nada e a renda variável explode, ou seja, valoriza muito, você vai pegar toda essa alta. Por que a gente diz que é eficiente, fiscalmente? Porque você não faz vendas. O fato de você não fazer vendas significa você não paga imposto e você não paga corretagem e por aí vai. Então, aqui é um gráfico que mostra muito bem essa estratégia buy and hold, ou seja, no início você tinha valor do mercado acionário, tá? Se o mercado acionário não vale nada, você vai ter R$40 investidos, por exemplo, em renda fixa, e a partir do momento que você vai aumentando o valor do mercado acionário, o valor dos seus ativos vai aumentando de uma maneira linear. E aqui, não por coincidência, por construção, você tem um coeficiente de inclinação de 0,6, ou seja, você tem uma relação entre o valor do seu portfólio e o valor das ações. O Constant Mix, tá? O que acontece? É uma estratégia ativa. Por que é uma estratégia ativa? Porque você sempre faz o rebalanceamento, porque você sempre quer manter constante o mix entre renda variável e renda fixa, tá? E é bacana isso aqui quando ele fala estratégia contrária. Por quê? Quando o mercado acionário sobe, você é contrário, você vai e vende. Se o mercado acionário tiver queda, você é contrário, você vai e compra. Por quê? Você sempre quer manter constante. Então, assim, se a sua definição inicial é 70 renda fixa e 30 variável, o 30 variável sobe, você vai vender para voltar para o 30. Cai, você vai comprar para voltar para o 30. Por isso que é contrária, tá? Então, conceito importante. Baixa proteção de queda, não tem valor de piso, ou seja, vai caindo, você vai comprando, vai caindo, você vai comprando. Então você pode se perder muito dinheiro sim com isso. E isso aqui é importante, má performance em mercados com tendência. É exatamente esse caso. Imagine um cenário em que as ações só caem. Se as ações só caem, para você manter essa proporção constante, você vai só comprar. Só que você compra, cai, compra, cai, compra, cai, compra, cai. Ou seja, perdendo dinheiro. Tá? Mesma coisa, o mercado só sobe. Sobe e vende, sobe e vende, sobe e vende. Ou seja, você está deixando de ganhar muito dinheiro nessa situação. Tá? Como é que qual é um bom cenário para esse mercado? É um mercado que oscila em torno de um ponto. Por quê? Toda vez que sobe, você vende, ele vai cair. Toda vez que cai, você compra, ele vai subir. Ou seja, quando você oscila em torno de um ponto médio, cai, você compra, sobe, você vende, ele sempre vai voltar para um ponto médio. Então, esse é um cenário em que o Constant Mix ele é privilegiado. Tá? Esse slide mostra bem a proporção. O que acontece? A proporção de ativo, né, e dinheiro é constante, tá? Então, o que acontece? O valor das ações pode subir, o valor dos ativos ele não sobe da mesma maneira que a gente tinha o buy and hold. Por quê? Você vai sempre vendendo, diminuindo a proporção sua de ações. Ok? E por último, o CPPI. Tá? É o que a gente chama de estratégia Momentum Convexa. Gente, independente disso, tá? O que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de uma estratégia Constant Proportion Portfolio Insurance? Na verdade, todo esse nome estranho aqui, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Essa aqui é uma estratégia mais arriscada, em que se o mercado está subindo, você vai comprar mais, e se o mercado está caindo, você vai vender. Então você sempre vai na direção do mercado fazer uma aposta maior. Então, se o mercado sobe, você aposta que vai subir mais, se o mercado cai, você aposta que ele vai cair mais. Tá? Então,
É isso a definição dessa estratégia, tá? Obviamente, ela vai ter uma péssima performance em mercados planos e voláteis. O quê? O mercado passado, lembra do mercado do Constant Mix? Era um mercado que mais se beneficia se você sobe e desce em torno de um número. Aqui, o que acontece? Se subir e descer em torno de um número, você está danado. Por quê? Quando sobe, você vai comprar, ele vai cair. Quando desce, você vai vender, ele vai subir. Então, você vai ter uma péssima performance. Em compensação, se você indica uma tendência de mercado, esse é o que melhor se performa. Por quê? Quando sobe, você vai comprar, ele vai subir mais, você vai comprar mais e, enfim, ganho em cima de ganho. Mesmo na queda, vai começar a cair, você vai vender, você vai cair, você vai vender. Importante a gente saber isso aqui, ó. A quantidade financeira em ações é um valor M que multiplica a carteira em ações menos um piso. Isso aqui vai modificar, gente, de portfólio para portfólio, tá? Como é que a gente entende isso de uma maneira simples? Cara, eu tenho um valor mínimo da minha carteira de ações. A minha carteira de ações não pode valer menos do que esse valor. Então, é um piso que é definido para cada uma das pessoas. Então, o que vai acontecer? A quantidade que eu vou comprar de ações é um fator aqui que vai multiplicar essa diferença. Tá? O que acontece? Quanto maior a minha carteira vai valendo, ou seja, quanto mais vai se valorizando a carteira, essa distância vai ser maior e eu vou multiplicar por um fator aqui maior do que 1. Por quê? Simples, tá? Essa fórmula ela vale para as três alocações. O M é igual a 1 na buy and hold, ou seja, eu não compro nem mais nem menos, eu mantenho constante. O M é entre 0 e 1 na no constant mix. Por quê? Eu sempre vou ter, se estiver subindo eu vou vender, se estiver caindo eu vou comprar. Por isso que eu tenho um fator entre 0 e 1, tá? E é sempre um valor maior que 1 no CPPI, tá? O que é importante? Tá? 3 estratégias. Cada uma dessa estratégia vai funcionar melhor se você tiver uma visão do mercado. Poxa, se o mercado for só subir ou só cair, você usa o CPPI. Por quê? Quanto mais sobe, você mais compra, quanto mais cai, você mais vende. Se você acredita que o mercado vai ficar parado e vai ter um monte de oscilação em torno do parado, você faz o Constant Mix. Por quê? Vai subir, você vai vender, vai cair, você vai comprar e você vai conseguir fazer esses trades sempre na ponta positiva, tá? Aqui é o gráfico do CPPI. Olha que bacana, é uma estratégia convexa. Quanto mais vai subindo o valor acionário, o valor dos seus ativos, da sua carteira, vai subindo de uma maneira extremamente rápida, que é completamente diferente do Constant Mix, ou seja, que vai subindo, vai diminuindo a velocidade da subida, e é diferente da Buy and Hold, que a velocidade de subida é linear e constante. Esse slide está mostrando o que a gente já comentou. Qual estratégia de rebalanceamento de carteira se dá melhor em cada tipo de mercado, tá? Então, o Constant Mix, tá? A operação côncava, vai ser melhor do que qualquer uma das estratégias no mercado oscilando em torno de um ponto, né, que ele falou, mercado flat mais com oscilações, e a estratégia CPPI vai se dar melhor em mercados com tendência, tanto de alta quanto de baixa. Esse slide é só um resumo do que a gente comentou. Então, se tem um mercado com tendência de alta, a estratégia CPPI é a melhor, tá? A Buy and Hold é a segunda melhor e a Constant Mix é a pior de todas. Um mercado plano com oscilações, o Constant Mix é a melhor, o Buy and Hold é o segundo melhor e o CPPI é o pior de todos. E o mercado de tendência, só que de baixa, o Constant Mix é o pior, o Buy and Hold é o segundo melhor e o CPPI é o melhor. Fica evidente aqui o seguinte, se você tem tendência, independente do lado, o CPPI é melhor. Se você está plano com volatilidade, o Constant Mix é melhor. O Buy and Hold é sempre o meio do caminho entre eles. E faz total sentido. Por quê? Se a gente lembrar daquele M, o M é maior que 1 no CPPI, ele é menor do que 1 no Constant Mix. Ou seja,
como ele é 1 no buy and hold, ele está no meio do caminho. Essa é uma maneira simples da gente entender esse slide aqui. Tá? Em relação à tolerância ao risco, como é que a gente enxerga esses rebalanceamentos, tá? Essas modificações na carteira, em relação a risco? Então vamos lá. O buy and hold, ele é completamente linear, completamente correlacionado, ou seja, você vai aumentando o valor da carteira de ações, você vai aumentando o seu risco porque você não está fazendo nada. E você não tem, se as ações não valerem nada, ou seja, chegou no piso, você não tem mais ação na sua carteira. Então, é zero tolerância ao risco. O Constant Mix é contrário, ou seja, toda vez que as ações estiverem em alta, você vai vender, toda vez que estiverem em baixa, você vai comprar. Então, a tolerância ao risco está variando de acordo com a riqueza do seu portfólio, ou seja, vai aumentando, vai aumentar esse risco, essa tolerância, aí você vai lá e diminui. Vai diminuindo, você vai aumentar para voltar a um certo valor. Então, a tolerância relativa é sempre constante, é o que a gente está comentando aqui. E a CPPI, o que acontece? A tolerância está variando diretamente com a riqueza. Se aumenta a riqueza, você vai aumentar muito mais a tolerância, porque você vai comprar mais ativos. Se diminui a riqueza, vai diminuir muito mais a tolerância, porque você vai vender ativos. Então, a tolerância vai para zero quando o cushion é zero. O que ele quer dizer com isso? Quando a diferença do seu portfólio com o seu benchmark, com o seu piso, não for nada, você vai zerar a sua proporção aqui de ações. É isso. Tá? E o que efeito tem isso sobre o mercado? Vamos pensar, enfim, se todo mundo utilizasse uma estratégia CPPI, o que ia acontecer? O mercado ia ser muito mais volátil e muito provavelmente muito mais de tendência. Por quê? No mercado de alta, todo mundo ia comprar e o mercado só ia subir. No mercado de queda, todo mundo ia vender e só ia cair. Então, isso, se você tivesse um mercado CPPI, que todo mundo utilizasse essa estratégia, é um mercado com muito mais tendência. O mercado Constant Mix é um mercado mais estável. Por quê? Toda vez que o mercado subisse, todo mundo ia vender, toda vez que o mercado caísse, todo mundo ia comprar. Então você está sempre oscilando em torno de um certo ponto, é um mercado mais estável. Tá? E no buy and hold é completamente sem efeito, porque ninguém faz nada, cada um tem sua estratégia e não modifica ela com o tempo, então é uma estratégia que não tem efeito sobre o mercado. Tá? Vamos agora fazer alguns exercícios para fixar os conceitos que a gente aprendeu na aula de hoje. Tá? O investidor possui uma carteira composta por 50 mil em ações, 100 mil em fundo DI e 100 mil em CDB. Após 6 meses, as ações caíram 10%, a cota do fundo DI valorizou 5% e o CDB rendeu 8%. Se o investidor faz rebalanceamento da carteira pelo método Constant Mix, desconsiderando impostos e custos de transações, o que ele deveria fazer? Antes da gente sair fazendo conta, vamos entender o que aconteceu. O cara tinha 50 mil em ações, 100 mil em DI e 100 mil em CDB. Então ele tinha um investimento total de 250 mil, sendo que desses 250, 50 são em ações. Então o ativo a risco, por assim dizer, é 20% do portfólio. Então, o que aconteceu? 20% da carteira dele está em ações. Se essas ações se desvalorizaram e a renda fixa se valorizou, tá? E a renda fixa se valorizou, o que vai acontecer? Obrigatoriamente no final desse período, ele vai ter uma proporção menor em ação do que ele vai ter em renda fixa. Se é Constant Mix, ele vai ter que comprar a ação, tá? Vender a renda fixa para fazer a compra de ação para voltar para os 20,80. É isso que vai acontecer. Então, antes da gente sair fazendo conta, vamos ver se a gente tem alguma opção aqui que já é evidente aqui. Então, olha só, resgatar do DI, resgatar do CDB e comprar ações. Isso pode ser, é exatamente isso que ele vai fazer. Tá? A alternativa D a gente já pode eliminar, porque vender ações não é o que vai acontecer. Então estamos entre a alternativa
A, B e C. Tá? A alternativa C a gente já tem que eliminar também. Por quê? Se ele vai vender, resgatar 5 mil do DI, resgatar 8 mil do CDB e comprar 5 mil em ações, a conta não vai fechar aqui, tá, gente? Então, o que você vende, você vai investir em outro ponto. Então, aqui você está fazendo uma venda maior do que você está comprando. Então, obrigatoriamente, a resposta correta é ou alternativa A ou alternativa P. Tá? No fim das contas, a gente nem precisa fazer conta. Por quê? Olha lá, resgatar 4.800 do fundo DI, 1.800 do CDB e 6.600 em ações côncava, convexa e linear. Cara, você não está falando de ações que são côncavas, convexas ou lineares. Isso não existe. O que existe é você tratar de estratégia de rebalanceamento que pode ser côncava, convexa ou linear. As ações não são dessa maneira. Tá? Então, o que acontece? As ações podem ser defensivas, com beta maior que 1, menor que 1, mas aí é outra história. Você não está falando de ação côncava, convexa ou linear, até porque ele não falou aqui de risco sistemático. Tá? Então, é a alternativa A, sem até fazer conta. Tá? Ele mostra aqui, olha, 20% em ações e 80% na renda fixa. Tá? Depois de 6 meses, você tem essa proporção, e para manter essa proporção, transformar em 20%, o que tem que ser feito é comprar 6.600, vender 800 e vender 4.800 reais. As estratégias de rebalanceamento de carteiras denominadas Constant Mix, CPPI e Buy and Hold são respectivamente o quê? Então, em ordem, tá? Respectivamente. Constant Mix é aquela côncava. Então, já é a alternativa C. CPPI é convexo e Buy and Hold linear, alternativa C. A estratégia de rebalanceamento que fornece o maior benefício quando apresenta tendência de alta ou de baixa, ou seja, independente se vai só subir ou vai só cair. Tá? Se só subir ou se só cair, a estratégia de rebalanceamento que te dá o melhor retorno é a BCPPI. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Grande abraço.